Você falha nos seus propósitos de santidade porque você está fazendo propósitos de maneira errada. Isso mesmo, você tem feito os seus propósitos de santidade de maneira errada. E hoje eu estou aqui para partilhar com você, nesse segundo dia dos 31 dias com Maria, o segredo dos santos para fazer com que os seus propósitos agradassem a Deus e para fazer com que a sua humanidade fosse melhor ordenada para Deus, ordenada para o amor a Deus e para o amor aos irmãos. Esse segredo, obviamente, você já sabe, é a Virgem Maria. Mas como nós fazemos isso concretamente? Hoje eu queria partilhar com você uma outra passagem que da Escritura nos fala da Santa Mãe de Deus, que é o Evangelho de João. Ontem nós meditávamos o Evangelho de Lucas, ali até o versículo 28, do 26 ao 28. Hoje nós vamos dar uma olhada no Evangelho de João. Eu queria partilhar com você, talvez, a leitura desse texto que com certeza você conhece, mas que talvez você nunca tenha percebido nessa perspectiva que nós iremos partilhar agora. E mais que isso, talvez você nunca tenha aplicado esse texto na sua vida de maneira correta. Então, vamos lá, porque Nossa Senhora tem muito a nos ensinar para agradarmos a Deus, não é? Eu não vou ler o texto todo, novamente, como ontem, me basta apenas um versículo, uma pequena palavra de Jesus, um rema, para que nós possamos colher frutos desse rema. Lá em João 2 nós lemos assim: No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para o casamento e os seus discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: Que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Com certeza, nas pregações que você já ouviu por aí, você deve ter ouvido os pregadores falarem do mandamento de Maria: Fazei tudo o que ele vos disser. E nós, lá para frente, nesse mês de maio, vamos meditar um pouco sobre o que esse mandamento significa na vida cristã. Mas hoje eu queria chamar a atenção para um outro lugar do Evangelho. O São João, nesse começo do seu Evangelho, ele está descrevendo dia a dia uma semana. Então, o Evangelho de João começa com um relato de uma semana. E o último dia é a manifestação da glória de Jesus, né? E é muito interessante a gente pensar que João está teologicamente dizendo que com Jesus se está fazendo uma nova criação. Do mesmo modo que lá em Gênesis, não é? O mundo foi criado em uma semana. Agora, a manifestação de Jesus Cristo ao mundo inaugura um novo reino, uma nova criação, inaugura uma ordem nova das coisas para a glória do Pai. É isso que João está dizendo. E aqui nesse versículo 1º do capítulo 2º do seu Evangelho, João fala uma coisa que é muito bonita, porque ela é linda na ausência que ela traz. João diz que se celebrava um casamento em Caná da Galileia. Se celebrava um casamento em Caná. João não diz quem eram as pessoas que estavam casando. E isso no Evangelho de João é muito interessante, porque João é um evangelista detalhista. Ele lembra, por exemplo, da hora que encontrou Jesus, ele dá uma lista de nomes, por exemplo, das pessoas que estavam na barca com Pedro. João, ele se prende aos detalhes, do seu amado. Mas aqui, no primeiro versículo do capítulo 2º, João omite, ele não nos conta quem são as pessoas que estão casando. E não é que João tenha esquecido, é porque logo depois João vai dizer o que é importante nesse casamento. Porque João diz assim: houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. A primeira pessoa que João nos apresenta é que a mãe de Jesus estava lá. E aí depois João segue. Jesus foi convidado para o casamento e seus discípulos também. Esse primeiro versículo e o segundo é onde eu quero meditar com você essa ideia de por que nós fazemos os nossos propósitos errados e por que tantas vezes nós lutamos pela santidade, nós queremos rezar mais, nós queremos fazer mais penitência, nós queremos abandonar um vício, nós queremos conquistar uma virtude. A gente começa a lutar e quando a gente se dá conta, a gente caiu, a gente falhou, justamente porque a gente entendeu errado o papel
das pessoas corretas nos seus lugares na vida espiritual, né? Houve um casamento em Caná da Galileia. Esse versículo nos faz lembrar que desde o Antigo Testamento, desde lá de Gênesis, quando Deus estabelece uma aliança com o seu povo, quando Deus faz uma berit com o seu povo, Deus sempre toma a iniciativa de se dirigir ao povo e de convidar o povo a entrar nessa aliança. É Deus quem toma a iniciativa. Ele se coloca no lugar do derrotado e assume esse papel de propor uma aliança de paz. E os termos da aliança que o Senhor vai fazendo com o povo de Israel ao longo de todo o Antigo Testamento são sempre termos matrimoniais. Eu serei para vós um Deus e vós sereis para mim um povo, vai dizer em várias alianças que Deus vai fazendo ao longo de todo o Testamento, ao longo de todo o Antigo Testamento. Entretanto, essa expressão é uma expressão matrimonial, né? É uma paráfrase do modo como se celebrava o casamento judaico. O marido olhava para a esposa e dizia: eu serei para ti um marido e tu serás para mim uma esposa. Então, desde o começo, a vontade de Deus é estabelecer uma relação, uma união pessoal e íntima com aqueles que Ele elegeu. Deus nos escolheu para vivermos com Ele numa intimidade plena, numa intimidade absoluta, de nos tornarmos um com Ele. E como a coisa mais próxima disso na criação é o casamento, Deus vai utilizar a linguagem do casamento para manifestar a relação que Ele quer ter conosco. Quando o evangelista João apresenta que houve um casamento em Caná da Galileia, mas não diz quem são os noivos, João está apresentando para nós os dois noivos que importam. Achava-se ali a mãe de Jesus e Jesus também fora convidado com seus discípulos. Pedro Paulo, mas a mãe de Jesus e Jesus são os noivos? Sim! Jesus é Deus, Jesus é Deus, é o verbo de Deus, Deus com Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. E em Jesus Cristo, esse desejo que o Pai tem de estabelecer uma relação de esponsalidade com a humanidade chega à plenitude. Na carne mesma de Jesus, Deus e o homem se tornam uma coisa só, num casamento que é indissolúvel. Para sempre, tudo aquilo que é humano é tocado pelo divino em Jesus Cristo. Então não existe nada em nós que não possa ser divinizado, que não possa ser santificado. Inclusive as nossas coisas mais terríveis, inclusive os nossos vícios mais baixos, eles podem ser tocados pela graça de Jesus Cristo na carne de Jesus. E é aí que a gente aprende a lutar contra os nossos vícios, Entregando, cada vez que nós temos que nos deparar com eles, entregando esses vícios e dizendo a Jesus: Jesus, o Senhor sabe, porque o Senhor tem carne que nem eu, o quanto isso aqui está sendo difícil para mim. Então, pela Tua encarnação, cura-me, Senhor. Pela Tua encarnação, salva-me, Senhor. Pela Tua encarnação, liberta-me, Senhor. Então, a primeira coisa que já está posta é essa: em Cristo, em Jesus mesmo, há um casamento indissolúvel entre a humanidade e Deus. Para sempre, tudo aquilo que é humano ganha um valor divino. Mas existe um segundo personagem, que na verdade aqui é apresentado primeiro. Se encontrava nesse casamento a mãe de Jesus. E por que João faz questão de dizer isso? Porque João está dizendo para nós que Maria aqui representa o povo de Israel, ela que é uma judia vinda do Antigo Testamento, representa a humanidade inteira, representa a igreja que diz sim. É o povo de Israel que diz sim ao convite de amor de Deus, é a humanidade inteira que responde sim, é a igreja que responde sim. Maria aqui é a humanidade que aceita ser desposada por Deus, que aceita ser conquistada por Deus. Aquilo que o profeta vai dizer: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Essa foi toda a vida de Maria. Desde seu nascimento, Maria foi percebendo os encantamentos de Deus, foi percebendo o chamado de Deus, e ela foi se deixando vencer cada vez mais pelo amado. Ela foi deixando-se vencer cada vez mais pelo amado de sua alma. E nesse movimento, Maria se tornou a primeira a dizer um sim pleno a essa esponsalidade. Ela é a alma esponsal por excelência. Nela, Deus e a humanidade celebraram as núpcias
de amor que desde a eternidade o Pai desejava celebrar conosco, em Maria, filha do Pai, esposa do Espírito, mãe do Filho, nesse mistério de amor da Trindade que a envolve, a esponsalidade de todos nós, ela é concretizada. Aqui em Ostensório Vivo, para nós, isso é um mistério que nos toca muito de perto, porque o nosso chamado a sermos contemplativos no mundo exige de nós essa dinâmica de entrarmos na pericorese, nesse movimento de amor que é a Trindade. Toda a nossa vida precisa ser um louvor ao Pai, pela nossa união com Cristo no poder do Espírito, como foi a de Nossa Senhora, como foi a de Maria. E é bonito pensar isso, né? Nesse segundo dia das nossas meditações acerca de Nossa Senhora ao longo do mês de maio, a gente pensar que, como esse casal lá de Caná da Galileia, muitas vezes nós fazemos propósitos que são bons. Esse casal estava fazendo uma obra ótima. A gente precisa lembrar que o casamento é a única instituição do paraíso que nem Satanás, nem o pecado conseguiu destruir. De tão forte, de tão querido por Deus que o matrimônio é. Não é? E esse casal estava fazendo um ato bom, um propósito bom. Eles queriam realizar a vontade de Deus para a vida deles. Só que queriam realizar a vontade de Deus com seus próprios empenhos, com seus próprios engenhos, com a sua própria economia, com a sua própria lógica. Então eles organizaram tudo, né? Fizeram muito propósito, mas esqueceram que a coisa mais fundamental não é aquilo que eles realizavam pelo reino. A coisa mais fundamental é aquilo que nós deixamos Deus realizar em nós pelo reino. Foi esse o grande mistério que Nossa Senhora aprendeu e que ela vai ensinar pra gente lá no Magnífica, né? O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome porque Ele fez em mim maravilhas. E é isso que ela vai ensinar para esse casal e para nós aqui nessa passagem. Nossa Senhora está nesse casamento junto com Jesus e os seus discípulos. E é bonito pensar isso também, né? Jesus e os seus discípulos, porque Cristo é a cabeça, mas o seu corpo é a igreja. Então aqui está Cristo total, né? Maria, Jesus e a igreja. Né? É um mistério muito bonito da gente contemplar. Jesus, o esposo, o divino esposo, que acolhe, que desposa a humanidade personificada em Maria com o seu corpo, que é a igreja. Muito bonito esse mistério, muito bonito esses dois versículos tão ricos que a Sagrada Escritura traz para nós. Mas voltando ao que eu dizia, né, nós colocamos todo o nosso empenho, fazemos lá o nosso projeto de santidade, olhamos para a nossa regra de vida, para os nossos estatutos, para as nossas constituições, para aqueles que vivem em congregações, para aqueles que vivem em institutos religiosos, olhamos para a vida dos nossos fundadores e temos um desejo muito grande de seguir Jesus através do carisma que nos foi dado. Só que nós esquecemos que até aí nós estamos como esses noivos, né, fazendo a nossa parte apenas. E é preciso convidar Jesus, é preciso convidar Maria, para que esses propósitos eles possam ser transformados. É interessante porque Nossa Senhora percebe que o vinho acabou, ela percebe que aquilo que trazia alegria acabou, e ela vai dizer a Jesus, eles não têm mais vinho. Para aqueles que estão começando na vida consagrada, nós começamos o caminho do seguimento de Jesus cheios de muito entusiasmo, cheios de muito gás, cheios de muita energia, cheios de muito vinho. Vinho aqui, esse sinal de alegria, esse sinal de salvação. E em algum momento da nossa vida, à medida que nós vamos caminhando, o próprio Pai permite que a primavera passe e que chegue o outono e o inverno. E tudo passa a ser muito difícil. Aquilo que antes era empolgante passa a ser cansativo. As orações começam a ficar um pouco mais secas. E é nesse momento que nós precisamos passar pela experiência do segundo chamado. De ouvir de novo Deus nos convocando para a nossa missão, mas agora mais amadurecidos. E é nesse momento que o casamento estava, né? O vinho tinha acabado. E Nossa Senhora olha para Jesus e diz, eles não têm mais vinho. E é graças a isso que tudo aquilo que antes era simplesmente humano, era simplesmente purificação, era simplesmente ritual, que eram aquelas talhas que lá estavam cheias de água, tudo aquilo que era humano, meramente esforço humano, experimenta o poder da palavra de Deus, o poder do Verbo encarnado, o poder da palavra de Deus proclamada, o poder da obediência à palavra de Deus. E tudo aquilo que era humano se transforma em sinal de salvação. Aquilo que era insípido, insosso, inodoro, aquilo que era transparente, aquilo que não fazia
presença se transforma em um elemento cheio de sabor, cheio de odor, cheio de cor, cheio de alegria. Não é? O mestre Sala vai dizer que é o vinho melhor guardado até o final, justamente porque a palavra de Deus foi proclamada e obedecida, né? O mandamento de Maria, fazei o que ele vos disser. E quem é que está dizendo? A própria palavra. Então a gente poderia traduzir esse versículo também como: fazei com que a palavra se cumpra na vida de vocês. Aquilo que o Pai está dizendo, que é Jesus Cristo, fazei que ele se cumpra na vida de vocês. E aí a graça, o Espírito Santo transforma tudo aquilo que era água em vinho novo da graça, em vinho novo da salvação. E por que os nossos propósitos, como eu comecei esse vídeo hoje, eles são feitos errado? Porque nós colocamos os propósitos como se fosse uma lista de tarefas simplesmente a serem cumpridas, e não é assim que devemos fazer. Evidentemente devemos apresentá-los a nós mesmos e a Deus diante desse movimento de oração. Dizer a Jesus: olha Jesus, esse mês eu estou tentando, conquistar a virtude da pontualidade. Olha Jesus, no meu trabalho tem uma pessoa que me incomoda muito e eu quero conseguir a virtude da amabilidade amando essa pessoa. Olha Jesus, eu estou magoado com fulano e eu quero conseguir a graça do perdão. Então é importante apresentar isso a Jesus. E à medida que você for apresentando os seus propósitos a Deus, consagre-os a Nossa Senhora. Coloque-os aos pés de Nossa Senhora. Consagre-os mesmo. Eu posso, se você me permite partilhar com você, eu particularmente tenho o hábito de transformar a minha oração em coisas escritas, né? Aqui em Ostensório Vivo a gente aprende, né, que louvar, adorar, rezar não pode ser só um ato de palavras. Do mesmo modo que nós usamos o nosso corpo para pecar, usamos as nossas capacidades para pecar, nós devemos usar a nossa inteligência, o nosso corpo, a nossa capacidade para louvar e para adorar a Deus. Então, eu tenho o hábito de, quando eu vou começar a tentativa de uma conquista nova de virtude, escrever qual virtude eu quero trabalhar naquele período e colocar debaixo de uma das imagens de Nossa Senhora. Geralmente é a que eu estou usando na minha oração. E lembrar disso, né? Que eu não estou sozinho, que nesse casamento que eu estou celebrando, né, com a humanidade, a Virgem Maria lá está. Justamente para interceder, para toda a água que eu vou levando, né, com os meus esforços, com os meus sacrifícios, com a minha mortificação, toda a água que eu vou levando para Deus, por intercessão dela, possa se transformar em vinho novo de salvação para mim e para todos os meus irmãos. Esse caminho, né? Nossa Senhora, que é aquela que indica o caminho, mas ao mesmo tempo que indica o caminho, é aquela que se faz presente no caminho da santidade para nos guiar, para nos conduzir, para nos fazer chegar ao termo que o Pai desejou para nós. Então, nesse segundo dia, eu queria te convidar a refletir nisso, né? A trazer a presença de Maria para todas as realidades humanas da tua vida, para aprender a consagrar os teus propósitos, a tua oração, os teus atos, né? O teu trabalho, aprender a consagrar as pessoas a Nossa Senhora com orações simples, né? Nas tentações, recorrer a Maria, partilhar com você, né, no Ministério de Libertação, uma coisa que Nosso Senhor nos ensinou é que Satanás odeia as invocações que fazemos a Nossa Senhora. De modo particular, aquela que está na medalha milagrosa, né? Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E aí, se você me permite te partilhar um segredo, acrescente o porquê que você está recorrendo a Nossa Senhora, né? Então, por exemplo, se você é jovem, está aí lutando pela castidade, lutando contra o vício da pornografia, lutando para viver uma vida mais casta, quando as tentações começarem a bater no teu coração, na tua porta, no silêncio do teu coração, invoca Maria e diz: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós para conquistar a castidade. Se está procurando emprego, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós suplicando o emprego. Se você está rezando pela conversão de alguém, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós pela conversão de fulano. E aos poucos, trazendo a presença de Maria para a tua vida, você vai trazendo a presença de quem habita Maria. E Maria é a cheia da graça, a cheia de Deus. Ela é a filha bem-amada do Pai, a quem o Pai nunca deixa de olhar com atenção. Ela é a mãe do Filho, a quem o Filho obedece porque é um perfeito Filho e em quem o Filho gosta de ser adorado, né? Ela é a esposa do Espírito. Então, tudo aquilo que Maria toca, tudo aquilo em que Maria entra, tudo aquilo em que a presença de Maria se faz sentir,
a Trindade abençoa. Então, quero te convidar a fazer essa experiência nesse mês, a pedir, a implorar, a recorrer para que cada vez mais esteja presente no casamento que é a tua vida, a Virgem Maria, a Mãe de Jesus. E com ela, Jesus e toda a Igreja, todos os santos. Que Deus te abençoe por intercessão de Maria.